Olá, quarto ano, bom dia, tudo bem? Hoje é sexta-feira, dia 27 de novembro de 2020 e nós vamos para mais uma aula de história, tá bom? Eu gostaria que vocês abrissem junto comigo o livro de vocês na página 95, onde nós vamos falar um pouquinho sobre a Guerra do Paraguai, ok? Gente, vejam só, todo mundo abriu o livro? Ok, quando vocês abrirem o livro de vocês na página 95, vocês vão observar a imagem de um rio. É isso, gente? Uma imagem muito legal, muito bonita, porém com algo muito importante que nos chama a atenção. Na região, certo? Em que os territórios do Brasil, Argentina e Paraguai se encontram, o rio Paraná marca exatamente a divisão entre o Brasil e o Paraguai. É uma coisa linda, interessante de observarmos. Já o rio Iguaçu, ele marca a divisão entre a Argentina e o Brasil. Ou seja, nós temos 3 países que são divididos por 2 rios. Certo, gente? Observe junto comigo, por gentileza, essa imagem que vocês têm no livro, tá? Onde a gente pode ver Argentina do lado esquerdo da imagem e Brasil do lado direito e um rio com água bem escura, não é isso? Fazendo a divisa entre um país e outro, separando os 2 países. Isso é chamado de um limite natural. Lembram dos limites naturais e artificiais que nós vimos? Que os municípios, né, estados e países podem possuir. Pode ser um limite natural quando se trata de rios, fronteiras, florestas, certo? Também pode ser uma divisa artificial, placas, monumentos históricos, certo? Que vai dividir esses países. No exemplo aqui entre Brasil e Argentina, nós podemos observar a presença de uma divisão, de um limite natural. É um rio e é o rio Iguaçu que divide Brasil e Argentina, certo? Já do outro lado, a gente pode ver o Paraguai, que tem um rio aí com água mais clara. Não é isso, gente? Então, o rio Paraná, ele divide o Brasil do Paraguai, certo? Mais um limite natural. E a gente vê o encontro, não é? Entre esses 2 rios e a divisão entre esses 3 países, certo? Vale lembrar que essa região, Brasil, Argentina e Paraguai, no período do segundo reinado, do período que Dom Pedro II governou, né, foi imperador do Brasil, vale lembrar que ele tornou-se imperador do Brasil com 14 anos de idade, não é? Lembrando do golpe da maioridade, que o assinado, né, o acordo, era Dom Pedro, que até então era chamado de Pedro de Alcântara, assumiu o governo quando ele tivesse 18 anos. Mas o que aconteceu? Ele precisou assumir o governo com 14 anos de idade, não é isso? E aí ele é coroado, nomeado imperador do Brasil, recebendo o título de Dom Pedro II. E nessa época do segundo reinado, exatamente no período em que Dom Pedro II governou, essa região de Brasil, Paraguai e Argentina foi uma região muito disputada, certo, gente? Porque os rios, eles eram usados para transportar mercadorias. Lembra de atividade econômica? Pois bem, as mercadorias elas eram transportadas pelas hidrovias, ou seja, por rios, tá bem? E os paraguaios, eles tinham muita dificuldade em transportar os seus produtos, porque não tinham a saída, tá? Para o mar em seu país. E aí, com o objetivo de expandir, de aumentar, de crescer o seu
território. Quando chegou no ano de 1864, o presidente Solano Lopes teve uma ideia de criar uma divisão entre Brasil e Argentina. E ele ordenou essa divisão entre os dois países, tá? No caso brasileiro, o Paraguai invadiu a província do Mato Grosso. E aí a gente já viu que isso aí não vai dar certo, porque o Brasil, ele uniu-se à Argentina, o Brasil reagiu, certo? E unindo-se à Argentina e ao Uruguai, assinou o tratado chamado Tratado da Tríplice Aliança. E aí os três países se juntaram contra o Paraguai. Aí no início, o exército brasileiro ele era composto de soldados e voluntários, mas aí com o tempo o recrutamento forçado passou a ser utilizado, ou seja, eles foram forçados a serem recrutados. Tem que vir, certo? Para trabalhar no exército brasileiro. E diversas pessoas foram enviadas aos campos de batalha, dentre eles pessoas escravizadas, a quem eram prometidas a liberdade quando terminasse o conflito. E vocês acham que eles não iam, não? Claro que iam, gente. Se eles eram escravizados e tiveram uma promessa que quando terminasse todo esse conflito eles iam receber a liberdade, eles logo toparam, certo? E aí, quando é depois, em 1870, lembrando que nós começamos falando em 1864. Quando já chegou em 1870, com a derrota dos paraguaios, eles perderam grande parte da população dele nas batalhas e, infelizmente, muitas pessoas morreram. E aí, o Brasil também teve sua perda, não é? Pessoas morreram batalhando, muitas pessoas morreram, além de terem morrido, contraíram também dívidas por conta do investimento que eles tiveram que fazer, certo? E aí, principalmente a dívida com os ingleses, mas saíram vencedores, certo, gente? Os paraguaios perderam e o Brasil, com a sua tríplice aliança, saiu vencedor, certo? Eu gostaria que vocês fizessem a atividade do livro na página 96 e 97. Na página 96, vocês vão ler um texto muito interessante, onde fala outro tempo, falando sobre a ponte da amizade. É uma ponte linda, certo? Tem uma história, tá? Que ela, quase 100 anos após o conflito entre brasileiros e paraguaios, essa ponte ela foi construída, tá certo? Que ela liga o Brasil ao Paraguai, tá bom? E vocês vão ler um pequeno texto a respeito dessa ponte. E caso vocês queiram, tá, saber algo mais, eu vou mandar um linkzinho para vocês, para que vocês possam assistir a esse vídeo falando um pouquinho mais sobre essa ponte, tá bem? Vocês vão responder o primeiro e o segundo quesito. Para você, o que a ponte pode representar? O que essa ponte representa? Depois que você lê o texto, depois que você viu o vídeo, o que essa ponte representa para você? E em sua opinião, a escolha do nome da ponte foi positiva ou negativa? Por que você acha? Por que ela ter recebido o nome A Ponte da Amizade? Para você foi bom ou ruim? Fala aí pra gente, tá bem? E na página 97, vocês têm 4 questões, certo? Onde vocês vão marcar com o X os motivos aos quais levaram à Guerra do Paraguai. No segundo quesito, vocês vão circular o nome dos países que formaram, que compuseram a Tríplice Aliança. No terceiro quesito, vocês vão ver que muitos escravos receberam a promessa de liberdade após o fim da guerra. Não é isso que a gente viu lá na Guerra do Paraguai? Em sua opinião, esse acordo de libertação era vantajoso para os escravos? Era bom ou não? Por quê? Por que era bom? Por que era vantajoso? Ou por que não? Por que não era? Escreve aí pra gente. E no quarto quesito, vocês vão completar o texto a seguir com informações sobre a Guerra do Paraguai. Leiam com atenção, tá? E completem com as palavras
corretas. Tá bem, meus amores? Beijo bem grande para vocês. Até a nossa próxima aula de história.